Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui da GrowMate. A gente preparou esse material com muito carinho e eu espero fortemente que ele gere muito valor para você. Hoje nós vamos falar sobre PTM, Propósito Transformador Massivo. E para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder navegar em diversos contextos do PTM para vocês entenderem como que funciona e como que você pode aplicar aí na sua organização. Quando a gente pensa na tradução literal, né, do propósito transformador massivo, a gente pensa na descrição do porquê que a nossa organização existe. Então a gente tem que entender o propósito por trás da existência de uma empresa. E o PTM nos ajuda a construir. Então esse material aqui, ele vai contribuir para que você possa, em conjunto com a sua equipe, em conjunto com o seu time, construir o PTM aí da sua organização. O nosso objetivo com esse material é que você tenha em mãos, seja empoderado a trabalhar isso de maneira autônoma e conseguir criar esse PTM para inspirar as pessoas para a ação. Esse é o propósito desse conteúdo. Então, ele descreve o que as empresas querem se tornar e como elas atingirão a sua visão de propósito. Dentro desse contexto, um PTM, ele precisa ser inspirador. As pessoas precisam olhar para o PTM e falar o seguinte: entendemos que isso faz sentido e nós queremos lutar, nós queremos trabalhar em prol disso. Nós vamos buscar isso todos os nossos dias, né? Ele precisa ser ambicioso, precisa ser algo que vai, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas para que elas queiram fazer parte. Esse é o principal desafio, né, de uma organização, as pessoas se sentirem pertencentes a ela. Ele precisa conectar a abundância. Quando a gente olha para o cenário que a gente está inserido hoje, a gente tem muitas abordagens voltadas para a escassez, mas o PTM ele precisa ser amplo, ele precisa ser de alguma forma impactante, né? E ele precisa ter ali a abundância como fonte de inspiração. E ele tem que ser entusiasta, né? Ele tem que estar entusiasmado. As pessoas precisam olhar para o PTM e se sentir motivadas a trabalhar em prol disso. Precisa ser massivo, ele precisa alcançar uma grande quantidade de pessoas. Ele precisa impactar positivamente o mundo. Ele tem que ser descritor do mundo, né? Precisa trazer uma mensagem para o mundo como um todo. Ele precisa ser sucinto. O PTM é algo curto, breve. Vocês vão ver ali, eu trouxe alguns exemplos para vocês se inspirarem. São muito simples e que traduzem o motivo pelo qual aquela organização existe. Ele precisa ser positivo, afinal de contas, nós queremos causar impacto positivo na vida das pessoas. O nosso negócio, a nossa organização, ela precisa ser relevante para a sociedade, para o mundo como um todo. E dotado de um objetivo. O que nós queremos alcançar? Qual que é a nossa visão? Como que a gente vai alcançar isso? Como que a gente vai chegar lá? Eu preparei aqui um checklist. No final, quando vocês construírem o PTM de vocês, vocês podem até voltar nesse checklist e ver se o PTM cumpre, né, todos esses critérios. Mas eu trouxe esses critérios aqui previamente, justamente para inspirar vocês, ter ali uma forma de conduzir a construção do PTM, já tendo em mente esses parâmetros aqui. Então ele tem que ser simples, claro e fácil de entender. Ele tem que ser forte, ousado e desafiador. Reflete um propósito importante e significativo. É único. Define por que a nossa organização existe. Reflete as paixões da liderança da nossa empresa. Está bem comunicado e entendido por toda a nossa organização. Com base nesses critérios aqui, já dá para a gente ter um norte do que o nosso PTM precisa ter. Atrai uma comunidade, dando-lhe algo em torno do que de se agrupar. Então, ou seja, eu tenho senso de comunidade, o meu PTM ele abrange a sociedade como um todo. Parece quase impossível de realizar plenamente, mas interativo o suficiente para que queiramos tentar. Ou seja, tem um conceito que a gente chama de moonshot, que é o tiro na lua, que basicamente é se eu mirar na lua, eu vou conseguir acertar a lua? Não necessariamente. Mas o que eu conseguir acertar no meio desse caminho aqui já é lucro. Pensar grande, né? Pensar grande e atingir coisas grandiosas. O PTM precisa ser inspirador nesse sentido. E aí uma checagem rápida aqui para concluir, o PTM ele tem que ser
tem que ter um propósito verdadeiro. Não adianta ser uma frase motivacional ou um slogan da sua companhia. Não, o PTM não é para isso. O PTM é para que você possa se inspirar nele e acordar todos os dias de manhã para poder trabalhar na sua organização para mudar o mundo. Essa é a ideia. Ele é transformador, ele vai causar esse impacto, né? E ele é massivo, ele vai alcançar uma grande quantidade de pessoas. Então aqui tem um checklist completo para que vocês possam passar por item a item para entender se o PTM de vocês alcançou esse resultado esperado. Mas, trazendo um pouco para a prática, como que a gente constrói? A primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê que a nossa organização existe, né? E o PTM ele precisa causar esse impacto. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de algumas empresas que têm um PTM muito bem claro, estruturado e que de alguma forma motiva as pessoas para ação. O da Unilever, ó, tornar corriqueira a vida sustentável. Então, tudo que eles têm ali, né, dentro da Unilever, tem esse drive, tem essa direção. Eles trabalham em prol disso. O Spotify, música para todos. Olha o tanto que é democrático, olha o tanto que é massivo, o tanto que inspira. O Waze, evitar o trânsito juntos. Olha o tanto que é interessante do Waze. Evitar o trânsito. Então, não é um aplicativo de trânsito, ele quer que o trânsito deixe de existir. Olha o tanto que é interessante. Adobe, ajudar a próxima geração de mulheres a realizar seu pleno potencial. Se você acompanha as campanhas da Adobe ao longo dos anos, você vê o quanto que ela mudou o posicionamento e o quanto que o PTM contribui para isso. Microsoft, ajudar indivíduos e empresas a realizarem seus plenos potenciais. Nike, levar inspiração e inovação a cada atleta do mundo. Então aqui a gente já tem alguns exemplos de empresas que estão na nossa rotina, que a gente já consome, que a gente é cliente e traz aqui algumas inspirações para a gente poder refletir. Eu trouxe mais 6 exemplos que também não necessariamente estão na nossa rotina, mas que de alguma maneira pode ajudar vocês aí. A Singularity University, ela tem um propósito que eu particularmente acho muito interessante, gosto muito, que é de impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. Olha o tanto que isso é massivo, tanto que isso é poderoso. A Starbucks, inspirar e acalentar o espírito humano. Olha o tanto que é interessante, não é café, o café é o meio. O café é o meio que ela vai atingir para inspirar as pessoas e acalentar o espírito humano. A Tesla, acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Olha que interessante. Esse para mim é um dos mais legais. Swarovski, eu nem sei se pronuncia corretamente assim, mas acrescentar brilho ao cotidiano das pessoas. Olha que interessante. Então não é joia. Ela não vende joia, ela vende brilho. Olha o tanto que você muda o contexto do negócio, né? TED, ideias que merecem ser espalhadas. Eu sou fã de carteirinha do TED, eu acredito que o propósito deles impacta muita gente e inspira muita gente para ação. E por fim, aqui o Google, que está aí no nosso dia a dia, que é organizar as informações do mundo. Olha que interessante isso, né? Organizar as informações do mundo. E aqui eu trago uma provocação, né? Vamos fazer o nosso? Vamos construir o PTM aí da sua empresa, para que todo mundo tenha clareza do motivo pelo qual eles estão trabalhando? Acho que isso vai ser muito interessante, todo mundo ter o mesmo caminho, né? Ter o mesmo sentido, entender os motivos pelos quais essa organização existe. Isso é fundamental. Então, para a gente poder construir o nosso, a gente começa respondendo a primeira pergunta, que é a mais difícil, que é o porquê que a nossa organização existe. Por que as pessoas deveriam se importar com ela? Por que você faz o que você faz? Aqui a gente vai para um contexto de propósito e legado. Qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Qual que é a mensagem que você quer deixar para o mundo depois que você foi embora daqui? O que a sua organização vai causar no mundo que as pessoas vão sentir falta? Se a sua empresa ela deixar de existir agora, que falta que você vai fazer? Ou seja, por que você está fazendo o que você está fazendo? É fundamental que você tenha clareza disso para inspirar as pessoas que trabalham com você a construir o seu sonho junto contigo. Para as pessoas entenderem que esse sonho também é delas. Viverem esse sonho junto com você. Esse é o principal desafio para mim. É entender que quando eu estou criando uma organização, eu estou criando um sonho. E esse sonho, ele precisa de pessoas para me ajudar a alcançá-lo. E por que as pessoas
ajudariam você a alcançar esse sonho? Qual que é o impacto que você quer causar no mundo? Que diferença que a sua organização vai gerar no mundo? Reflita sobre isso. O PTM ele é um processo muito reflexivo. É olhar para dentro de si e refletir e ficar muito tempo pensando nisso mesmo. Não é um negócio que você vai falar assim, vamos fazer o nosso PTM aqui, um dia a gente consegue sair do outro lado com ele. Não. É um processo de muita reflexão interna, de muito olhar para dentro e entender por que a minha organização nasceu, né? Muitas vezes a empresa já existe ao longo do tempo, mas ninguém nunca se questiona, né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo mesmo? De onde que veio essa história, né? Por que a gente está nesse caminho? Essa reflexão, ela é de extrema importância, né? Então, isso serve tanto para você que está querendo começar um negócio agora e não tem nada, ou para você que vem com a sua empresa ao longo dos anos, mas não tem clareza do propósito. Essa ferramenta te ajuda muito a refletir nisso. Tendo essa reflexão do porquê, tendo a resposta clara do porquê, aí a gente vai para o como. Como agora, com base na visão que eu construí, com base no legado que eu quero deixar, como que eu vou alcançar? O como entra muito no processo, no método, o meio que você vai atingir para o fim. Então a gente começa aqui de dentro para fora. Eu começo pelo porquê e depois eu vou pensar no como. Como que eu vou entregar isso? E só no final que eu vou pensar no quê. O que é? Quais são os produtos ou serviços que eu vou construir que vai me ajudar a construir esse propósito, alcançar esse propósito, alcançar esse legado. Então, dentro desse contexto, o que a gente reflete aqui? Que a maioria das empresas, elas começam pelo o quê? Elas começam, o que nós vamos construir? Qual que é o produto? Vamos procurar um produto aqui que vai trazer uma receita nova em algum segmento que a gente atua. Não, nós tivemos uma ideia aqui de criar um produto revolucionário. E aí? A maioria começa assim. Começa respondendo o que eu faço. E a provocação aqui para a construção do PTM é começar pelo porquê você está fazendo o que você está fazendo. Então, dentro desse contexto, a gente traz aqui algumas perguntas para ajudar vocês nesse processo de reflexão. Primeira delas, qual que é a sua motivação para levantar todos os dias? Para construir o PTM, você pode fazer esse trabalho sozinho, no primeiro momento, ou se você pegar aí os seus diretores, os seus líderes, as pessoas com as quais você, de alguma maneira, toma decisões no dia a dia, você pode envolvê-las no processo e fazer uma cocriação em conjunto. Então aqui, essas perguntas, né, são perguntas que a gente precisa, vocês vão ver que são, acho que são 5 perguntas aqui, a gente vai precisar de um certo tempo para poder digerir elas, não adianta a gente tentar responder tudo num primeiro momento. Então é legal escrever elas, trazer as respostas e depois fazer um processo ali de digestão dessa reflexão como um todo, para entender o que a gente vai conseguir ter de insumo no final. Qual é a mudança que você quer ver no mundo? Como essa mudança irá impactar positivamente a sociedade? Por que as pessoas trabalham aqui? Por que essa empresa existe? Essas são as 5 perguntas fundamentais que a gente precisa ter de resposta, que vai nos ajudar a pensar no porquê que a minha organização existe. Como que ela vai alcançar esse resultado e o que eu vou entregar para alcançar esse resultado. Então essas perguntas vão trazer essas reflexões e a partir disso, se você estiver fazendo esse exercício sozinho, é tentar traduzir isso em algo simples, em algo que vai impactar o mundo, todo aquele checklist que a gente viu lá do PTM. Porque aqui vai ter várias frases, várias informações. Agora a gente precisa criar um PTM que seja sucinto, que seja inspirador e que seja, de alguma maneira ali, impactante. Se você fizer esse trabalho em conjunto, a gente vai para uma etapa que a gente chama de compartilhar. Compartilhar é pegar, por exemplo, imagina que você fez isso com 3 ou 4 pessoas ali. Cada pessoa compartilhar as respostas de cada uma das perguntas. Qual que é a motivação? Por que você levanta todo dia para trabalhar aqui?
Então, cada um vai trazer ali o seu contexto, as suas informações a respeito daquilo, beleza? Fechando esse ciclo aqui do compartilhar, aí é hora de partir, então, para a construção do PTM de fato e depois passar lá pelo checklist para ver se ele cumpre todas aquelas funções. Eu trouxe aqui 2 palestras para te inspirar nesse processo de construção. A primeira delas é do Simon Sinek. O Simon, ele criou o conceito de Golden Circle, que é basicamente aquelas 3 perguntas fundamentais que eu trouxe ali, do porquê, o que e como. Tá? Então ele montou essa estrutura e nessa palestra ele explica isso brilhantemente bem. É sensacional a palestra. Tem um link aqui. Basta você clicar no link que você vai conseguir acessar a palestra do Simon. E aqui também tem uma que é o Playbook Anti-CEO, que é uma visão muito moderna do como que o CEO atual deve, de alguma maneira, trabalhar para desenvolver sua equipe, principalmente o negócio. São 2 palestras sensacionais. 2 livros de referências, né? São 2 bibliografias de referência desse conteúdo aqui. O primeiro aqui é do Simon Sinek, que começa pelo porquê, e o outro é de transformações exponenciais. Esse livro de transformações exponenciais origina do livro Organizações Exponenciais. Primeiro se criou o livro Organizações Exponenciais, depois o pessoal ficou assim, tá, mas e agora? Como que eu coloco em prática a construção de uma organização exponencial? E aí o pessoal criou o Transformações Exponenciais, que é um by the book de como construir uma organização exponencial, e esse exercício aqui, muito do que está nele, veio desse livro. Eu espero fortemente que esse conteúdo tenha gerado muito valor para você e que ele te inspire a conduzir a construção do PTM aí na sua organização e gerar impacto na vida das pessoas. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.